os pregadores da graça estão mentindo. Cristo ainda não veio. Essa é a mensagem do irmão lá do sistema religioso. É um prebístero lá do sistema religioso. Ele diz assim, irmão André, vocês da tal graça, olha só, né, a forma dele se expressar. Vocês da tal graça estão mentindo. Jesus ainda não veio. Porque Paulo, que vocês tanto pregam, né? Paulo, que vocês tanto pregam, afirma isso em 2 Tessalonicenses 2,4. E o tema aqui é sobre a vinda de Jesus. Veio ou não? Já provei em vários estudos que sim. Você que está inteirado no Evangelho da Graça de Deus, já sabe que sim. Crê porque o irmão André falou? Crê porque o irmão Carlos aí falou? Porque o irmão Lucas, o irmão Geraldo, o irmão Elcio Jesus, né, o irmão Cristiano, França, falou? O irmão André Pimentel, tem muitos irmãos aí falando sobre isso. Vocês crê porque nós falamos? Ou vocês crê porque nós mostramos para vocês, dentro da palavra, provando que é verdade? Cristo já veio. Entende? Então vocês não crê só por causa de mim. Você crê por causa da palavra. A palavra diz. Então não é nós, pregadores da tal graça, que estamos enganando o povo. Não, nós, pregadores da tal graça, igual diz esse prebístero, né? Não vou falar o nome dele, por causa, por questão de privacidade, né? Então, não é nós que estamos mentindo, é eles que estão ensinando, né, um evangelho deturpado, fora de época. Estão dando uma notícia antiga, como diz o irmão Geraldo, estão dando um jornal velho para os seus leitores. Amém? Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 2,4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo da graça de Deus, vamos ver o que ele diz aqui. Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Paulo já está entrando, já exortando a pessoa. Não vos movais tão facilmente do vosso entendimento. Não vos perturbeis. Quer por espírito, esse espírito aqui, já expliquei, não é o espírito do nosso eu verdadeiro, mas é um espírito no sentido de pensamento humano. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras mal empregadas, palavras deturpadas, né? Quer por epístola, como de nós mesmos, pregadores da graça. Se falarmos ao contrário do evangelho da graça, né? Porque tem muitas falsas graças por aí, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então o pregador, previsto ali do sistema, diz, tá vendo? Opa, meti o pé aqui e derrubei a câmera. Então, o prebístero do sistema aí, ele diz, tá vendo? Paulo está afirmando que o dia de Cristo ainda não está perto. Porque ele diz como se o dia de Cristo já estivesse perto. Mas vamos analisar essa palavra, abençoados. Preste atenção. Quem falou essas palavras? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o apóstolo escolhido para pregar o quê? O evangelho da graça de Deus. Né? Anunciado para quem? Para os gentios da época dele. E o maior erro do sistema religioso é esse. Porque na graça de Deus nós temos que empregar o tempo
o tempo que aquilo foi dito, o tempo que aquilo foi escrito. Para quem foi escrito? Foi escrito para nós? Foi escrito para quem? Amém? Temos que botar isso. Temos que colocar o tempo exato que a palavra foi escrita. Para quem foi escrita, por quem foi escrita ou falada, né? Outra coisa, abençoados. Em que época Paulo falou isso? Paulo falou isso agora, no século 21. Paulo falou isso, está falando isso agora. Paulo está falando isso agora aqui para mim, para o irmão André. Paulo está falando isso agora para vocês que estão me ouvindo. Para quem Paulo está falando isso? Paulo está falando para vocês que estão aí me ouvindo? Paulo está falando isso agora para mim? Né? Com quem Paulo está falando? Paulo está falando com os cristãos do século 21? Quem Paulo está falando isso? Para quem que ele está falando isso? Como se o dia do Senhor ainda estivesse perto. Paulo está dizendo que não estava perto. Faltava ainda alguns dias, né? Se ele tiver aqui aproximadamente em 60, faltava aqui 10 anos. Se ele tivesse aqui aproximadamente em 50, faltava 20 anos. Porque a carta de Tessalonicense foi escrita junto com Silas e Timóteo em Tessalônica no ano 51 a um ano 52, mais ou menos, aproximadamente, segundo a arqueologia bíblica, né? Então, vamos supor que faltava então, se for 60, 10 anos, porque ele morreu em 68, se for 50, 20 anos. Amém? Era um dia próximo a eles. Mas Paulo falou aqui como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele está dizendo que não estava perto. Ainda faltava um tempo. Um tempo. Paulo, quando falou isso aqui, Paulo já estava ouvindo ali os rumores de guerras, né? Que Cristo diz, quando vires os rumores de guerras, né? Então Paulo já estava vendo os rumores de guerras, porque aproximadamente ali em 62, né? Já começou o exército romano a se mobilizar para atacar Israel, né? Em 68, quando Paulo foi morto, né? Em 68, Vespasiano assumiu o trono. Vespasiano foi um dos imperadores mais resistentes, né? Que no governo dele conseguiram invadir Israel em 70, né? Esse exército foi comandado pelo filho dele, o Tito, que era príncipe, o qual Daniel chama príncipe de um povo. Amém? Um abençoado aí me disse, não, Daniel não está se referindo a Tito, não. Bom, tanto está, amado, referindo a Tito, que o próprio Jesus se referiu a Daniel. O abençoado, como Daniel, né, viveu, né, anos, né, antes do juízo, como que ele podia prever? Daniel era um profeta, amados. Daniel era um profeta. Os profetas eram homens escolhidos por Deus, para Deus falar através dele ao povo. Por isso que muitos profetas falaram coisas que aconteceram 200, 400, 800 anos depois. Uma coisa que um homem comum jamais poderia imaginar. Nós não podemos imaginar o que vai acontecer amanhã.
Nós achamos, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, mas você não sabe se realmente você vai conseguir ou não. Mas Deus sabe. O amanhã, Deus sabe o daqui a 2000 anos. Então Deus usava os profetas para falar através dos profetas. Então Daniel era um profeta e previu. Tem livro judaico que diz que Daniel não é um profeta, mas a Bíblia fala que ele é um profeta. E previu que esse príncipe, esse povo que viria, destruiria Jerusalém. E tanto está falando de Tito, que o próprio Yahshua Jesus, ele cita Daniel. Veja lá o que Daniel diz sobre o abominável da desolação, quando ele estiver no templo. Quem lê entenda o que disse Daniel. Então Yahshua cita Daniel. Por que ele cita Daniel? Porque Daniel estava falando da mesma pessoa, Tito, filho de Vespasiano, que invadiu Jerusalém em 70. Paulo aqui está 10 ou 20 anos antes do acontecimento. Amém? Antes do acontecimento. Esse, como já estivesse já perto, não significa que nós estamos passando por cima da palavra de Paulo, dizendo que Cristo já veio. Não. Paulo disse isso lá na geração dele. Geração do ano 50, do ano 60, até o ano 68 que ele foi morto. Então, que época que Paulo está falando isso? Aproximadamente no ano 60, 68. Vamos botar aqui, se Tessalonicenses foi escrito em 51, 52, aproximadamente do ano, vamos botar 50 a 68. Já terminei aqui. Eu aceito a crítica, porque eu vejo que essas críticas vêm de homens que não têm conhecimento da palavra. Eu aceito essa crítica. Amém? E oro por esse irmão, para que a graça de Deus venha estabelecer na vida dele. Que ele venha entender e venha aceitar a graça de Deus. Nós dizemos sempre, nós não temos capacidade nenhuma de aceitar Jesus, porque é Ele que nos aceita. E já fomos aceitos desde antes da fundação do mundo. Né? Porque o Espírito que estava no homem Jesus é Deus. Ele próprio já nos aceitou desde antes da fundação do mundo. Não temos capacidade de aceitar Jesus. Quem somos nós de aceitar ou não? Mas temos que nos converter à graça de Deus. Temos que desconverter do sistema religioso para se converter à graça de Deus. O irmão, estou te falando isso porque o irmão me perguntou aí, um outro irmão, não esse. Irmão André, aceitar Jesus não é correto. E se converter é correto? Sim. Aceitar Jesus não é correto. Se converter o evangelho do Cristo é correto. Quando a pessoa que se converte é aquela que não está convertida. Você está seguindo um outro sistema que não é de Cristo. Para você seguir o sistema de Cristo, você tem que sair do outro sistema, se desligar e se converter ao sistema de Cristo. Então é isso que falta para o sistema religioso, conversão ao evangelho do Cristo. E eu declaro a mente de Cristo ativada a todos esses irmãos, esse presbítero aí, e todos esses irmãos que gostam de refutar os irmãos pregadores do evangelho da graça de Deus. Eu declaro a mente de Cristo em ascensão, crescendo na mente de cada um desses homens, para que eles venham entender o evangelho da graça de Deus, assim como meu irmão André um dia não sabia, hoje sei. Assim como o irmão Carlos Antônio não sabia, hoje sabe. Irmão Geraldo, Elton de Jesus, Cristiano, Lucas Medeiros e vários outros irmãos
não sabia, não tinha esse conhecimento, hoje sabe. Então, né? Ainda é tempo, irmão. Ainda é tempo. Enquanto você está nessa terra, está respirando, ainda há tempo. Amém? Então, é isso aí. Essa palavra não se refere aos dias de hoje. Paulo não está falando aos dias de hoje. Paulo está falando para aquela geração, daquele povo que viveu aquela época. Amém? Fico por aqui. Muito obrigado. Espero que tenha entendido aí a mensagem. Ouça esse vídeo 1, 2, 3 vezes. Pegam suas Bíblias, acompanhem, anote versículo, leem junto. Entendam. Guarde esse conhecimento na sua mente. Amém? Até a próxima. Os irmãos que eu não falei o nome, aguarde que o próximo vídeo eu falarei. Amém? Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.